Meus queridos, graça e paz. Não está fraco. Graça e paz. Vocês estão bem? Felizes em Jesus? Cumprimente alguém do seu lado com a graça e paz. Fala, seja bem-vindo a esse culto. Seja bem-vindo a essa casa. A casa é sua. As crianças vão subir para essa linha? Achei. Falamos ali. Já podem subir sem correr. Sem correr para essa linha. Bom, está na casa do Senhor. Pode dar glória a Deus aí? Vamos orar? Quero meditar com você na palavra de Deus, mas antes eu quero orar com você. Curva sua cabeça assim, achar necessário, para que possamos orar. Pai, nós queremos essa noite bendizer o teu nome, te agradecer pela tua bondade, dizer que estamos aqui por causa do Senhor. Sabemos que é muito importante estar na tua casa, servindo em adoração. Isso, nossa vida é sua, esse tempo que estamos aqui é para te agradar, então faça-se presente nesse lugar, através da tua palavra, em um nome de Jesus, que sejamos edificados, é o que nós pedimos, em nome de Jesus, amém e amém, para a glória de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos. Vai contar sobre a questão da igreja antiga, a igreja de Atos, a igreja primitiva, Atos dos Apóstolos. Na classificação, 27 livros do Testamento, histórico, fato, a história da igreja. Mas que honra eu ser aqui, que bacana. É um texto que fala do surgimento da igreja. Em Atos, no capítulo, a gente percebe aqui a narrativa do crescimento da igreja. Todos encontraram? Faço força que você pegue aí um marca-texto, caneta, e anote comigo os textos que eu quero te mostrar. Nós vamos caminhar em cima desse texto. E eu quero te mostrar algo que talvez você nunca ouviu. Eu nunca ouvi pregação sobre isso. Creio que para você também vai ser. Olha que eu já vi muita pregação já. Mas o que eu quero trabalhar com você hoje aqui, estava hoje conversando com meu pai mais cedo, e a gente entrou num assunto e discutimos algo semelhante a isso. Cara, eu vou pregar sobre isso. Porque quando se olha para a vida de Saulo é o mais importante do Novo Testamento, sim ou não? É o responsável por 13 cartas paulinas. Ele é um ícone fortíssimo no Novo Testamento. Inclusive, muita coisa que a gente faz hoje relacionado à igreja foi por causa de Paulo, das escritas de Paulo. Um ato que a gente faz hoje, que foi uma revelação que Paulo recebeu, foi a ceia do Senhor. Perfeito? Paulo, ele escreve, recebendo de Deus uma direção sobre a ceia. E hoje a gente pratica algumas coisas relacionadas à ceia do Senhor por causa da instrução de Paulo. Ele fala, uns estavam comendo demais, o foco não é esse, o foco é a comunhão, é a união. Quem lembra desse texto? 1 Coríntios, beleza. Esse mesmo moço, ele teve um encontro com Cristo, e o texto mais pregado que tem é Atos capítulo 8. Vai lá em Atos capítulo 8. É quando esse moço chamado Paulo, que também é Saulo, ele aparece no capítulo 8, e o texto diz o seguinte: naquele dia teve um início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultavam Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria o quê? Destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na onde? Na prisão. Inclusive, ele é responsável pela morte de Estevão, porque ele é o cara que esconde lá o corpo de Estevão. Então, esse Saulo, que é o Paulo, ele é responsável por muita coisa, muita morte, perseguidor. Quando você vai para o capítulo 9, vai comigo no capítulo 9, versículo 1. Acompanha comigo para você ir entendendo o texto. Atos capítulo 9, versículo 1 diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças e morte,
contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu, é como se fosse uma autorização, cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, não tinha esse nome de crente na época, entendeu? O nome era os do caminho. Qual caminho? O caminho do novo evangelho de Cristo Jesus. Não tinha assim os crentes, os evangélicos, não tinha essa palavra nesse contexto. Então Paulo vai atrás do caminho, a fim de achar-se alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levassem o quê? Preso para Jerusalém. Então o objetivo dele era prender a turma que era crente. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra. Olha que detalhe interessante. Ele caiu por terra. Quem aqui já ouviu alguma pregação, alguém falando que Paulo caiu do cavalo? Levanta a mão para me ver. Onde está a Bíblia isso aqui? Diz que ele caiu em terra. Não fala de que forma que ele estava. Nós podemos pensar que ele estava sobre um cavalo. Pronto. Mas eu não posso dizer que ele caiu de um cavalo. Porque não está escrito na onde? Na Bíblia. Vê o texto para você ver. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: cadê cavalo aí? Tem cavalo aí? Tem cavalo? Não. Então a gente não pode falar que caiu de um cavalo. Eu posso entender no texto a alusão de que Paulo caiu, mas o texto não fala que foi de um cavalo. Continua comigo. Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: quem é o Senhor? Repare que a pergunta de Saulo aí, que é Paulo, está com S minúsculo, não reconhecendo no caso aí Senhor, o Senhor que está falando com ele como Senhor. Deu para entender? Por isso está com S minúsculo. A resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão. Cadê cavalo aí? Tem cavalo no texto? Não. Então não fala cavalo. Você só pode falar uma coisa que é biblicamente se tiver escrito aqui dali, tá? Então Paulo, caso que Saulo, se levantou do chão e abrindo os olhos não podia ver. E guiados pela mão, olha que humilhação, levaram para Damasco e esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Então presta atenção. Paulo está com algumas cartas em direção a Damasco, objetivo de prender os do caminho, os crentes, né? A intenção dele é prejudicar os crentes. Ele pede uma autorização para que isso pudesse acontecer. Ele é o cúmplice da morte de Estevão. Ele tinha o desejo de acabar com essa missão no sentido de um nascimento de uma nova religião. Quem está me entendendo? Ele está com esse objetivo. Indo em direção, o texto aqui é muito claro que ele não topou com Deus. Ele topou com a figura de quem? De Jesus. O encontro que Paulo teve não foi com Deus, persona Deus, e sim com Jesus no caminho. A ponto da aparição de Jesus foi tão forte que ele fica cego. O texto fala que ele ficou durante 3 dias sem comer, sem beber e sem enxergar. Um cara que estava indo perseguir, agora fica cego, não come, e além de tudo tem que ser guiado para uma rua direita, para topar com um moço chamado Ananias, que é alguém muito simples, para então esse moço orar por ele e ele voltar a enxergar. Então presta atenção. Nós estamos falando de alguém de uma tamanha preciosidade do contexto do cristianismo, porque depois se converte, ele é batizado e vira aí um propagador do cristianismo. Você pode dar glória a Deus? Essa aqui é a trajetória que a gente sempre escuta de Paulo, não é? A gente sempre escuta uma pregação voltada a isso. Atos 9, o encontro de Paulo com Cristo, a conversão de Paulo, e Paulo agora sendo missionário, abrindo igreja, viajando de lugar em lugar, pregando o evangelho. Só que hoje eu estava pensando, refletindo, e tive essa conversa com meu pai. Não é simplesmente só isso que aconteceu com Paulo. Tem uma estrutura por trás. Tem um a mais que talvez passa despercebido pela gente. Vamos lá, só para você poder ter informação sobre isso aqui. Ele nasceu em Tarso da Cilícia. Abra em Atos 22, versículo 3.
Atos 22, 3. Só para a gente ter uma noção. Então, eu falo e mostro o texto para vocês. Atos 22, versículo de número 3. O que ele fala aí? Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês são no dia de hoje. E além de tudo, ele diz o que ele fez. Eu persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na onde? Na cadeia. Então, primeira coisa, ele era da Cilícia. Vai comigo agora, por favor, em Atos 13, 9. Vamos dar uma passeada bacana. Atos 13, 9. O nome dele de cultura judaica é Saulo. Atos 13, 9. Atos 13, 9. Olha aqui para você ver. Atos 13, 9 comprova que ele tinha dupla cidadania. Porque em Atos 13, 9 diz o seguinte: mas Saulo, também chamado como o quê, queridos? Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, diz. Aqui fala que ele tinha o nome de Saulo e o nome de Paulo. Detalhe, Saulo se refere à cultura judaica. Paulo se refere à cultura romana, porque ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu, mas ele comprou o passe de romano. Tanto que quando vai condenar ele, ele fala, não, peraí, vocês não podem fazer isso comigo, não. Apelou para César, porque eu sou cidadão romano, eu comprei meu passe. É como se ele fosse brasileiro e argentino. Brasileiro de nascimento e da Argentina, porque comprou lá o passe de ser argentino. Outra informação interessantíssima sobre ele. Ele era descendente da tribo de Benjamim. É judeu? Vai comigo lá, por favor, em Filipenses 3, 5. Se a multimídia puder jogar aqui em cima, fica melhor. Filipenses 3, 5. Filipenses 3, 5. Filipenses 3, 5. Vamos ler todo mundo junto aqui? 1, 2, 3. Próximo texto. Pronto. Está aqui mostrando a linhagem que ele representava. Outra coisa que é uma informação muito importante que passa despercebida. Possivelmente Paulo falava em grego, hebraico, latim e aramaico. Atos 22, versículo 2. Atos 22, versículo de número 2. Aqui vai falar de uma das, mas a gente percebe que ele discutiu com gregos, ele citou poesia grega, então ele dominava o grego. Atos 22, versículo 2. Quando ouviram que Paulo lhe falava em qual língua? Hebraico. Fizeram mais silêncio. Ainda Paulo continua. Então, possivelmente ele falava em hebraico, grego, aramaico. O grego já era comum, né? O grego koiné era a língua comum. Outra informação importante que poucas pessoas sabem sobre Paulo. Joga para mim aí Atos 18, 3. Vai lá em Atos 18, 3. Atos 18, 3. Vamos ler do versículo 1 para ficar bem claro, para você não ficar confuso. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles, e como tinha o mesmo ofício, tinha o quê? Mesmo trabalho.
fazia a mesma coisa. Vamos ver qual coisa que Paulo fazia. Passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer o quê? Tendas. Então, o ofício de Paulo era fazedor de tendas. Paulo mexia nessa questão de artesão, fazedor de tendas. Essa era a profissão de Paulo. Tá? Por que eu estou dizendo isso para você? Eu quero construir uma visão diferente do que a gente já observou sobre Paulo. Nós sabemos da conversão de Paulo, nós sabemos que Paulo teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco, nós sabemos que Paulo teve a vida transformada, pregou o evangelho, fez isso, fez aquilo outro, tá? Mas tem algo por trás que é válido a gente mencionar. E o que eu queria trabalhar com você? Eu queria te mostrar o Paulo homem. Repete assim comigo: Paulo homem, ou Paulo homem, ou Paulo homem, a ruptura que ninguém te conta. Existe o Paulo homem. Existe o Paulo que teve que romper com um tantão de coisa para tornar quem se tornou. Existe o Paulo, claro, que teve um encontro com Jesus, teve a sua vida transformada, foi impactado, foi mudado perfeitamente. Nós conseguimos ver isso. Mas passa algo despercebido pela gente sobre a questão do Paulo como homem. O Paulo homem que eu quero te mostrar é o Paulo que teve que ter uma ruptura com um tantão de coisa. Presta atenção, todos nós estamos aqui para servir a Deus, para estar aqui nesse momento. Tivemos que romper talvez com um tantão de coisa. Talvez nós nascemos num ambiente onde as pessoas eram católicas e você encontrou e teve resistência com o seu povo. Quem teve essa experiência de estar aqui hoje e passou por isso, levanta a mão para me ver. Nasceu na família católica, todo mundo é católico, então é difícil você sair desse ambiente e se converter ao cristianismo. Pronto, você teve que ter uma ruptura com isso. Você teve um grau de dificuldade com isso. Só que eu quero te mostrar, no caso aqui como figura de Paulo, um homem que teve que romper com muito mais coisas que a gente imagina. Porque a gente só olha a parte do encontro com Cristo, não é? Nossa, maravilhas, caminho de Damasco, Jesus topou com ele, ficou cego, ficou sem comer, se converteu, foi um grande pregador do evangelho. Mas qual foi a construção que esse homem teve que fazer para chegar aqui? Quem está me entendendo? O que ele teve que abrir mão, Gel? O que ele teve que fazer? O que ele era? Quem que sabia que Paulo fazia tendas, levanta a mão para me ver. Quem não sabia, levanta a mão para me ver. Que esse era o ofício dele, tá vendo? O que ele teve que fazer nesse processo todo para se transformar no que foi? Porque entenda uma coisa, o fato de Cristo ter encontrado com ele não significa que anulou as suas responsabilidades. Ele trabalhava. Ele tinha pessoas que seguiam a direção dele. Paulo tinha, possivelmente, pessoas que ele reunia e dizia: faz isso, faz aquilo outro. Agora presta atenção, Paulo vai ter que desconstruir tudo aquilo que ele construiu um dia. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Eu queria te mostrar isso. A ruptura do processo que Paulo teve que fazer para se transformar em quem foi. Você pode dar glória a Deus? Primeira ruptura que Paulo teve que fazer. Sabe o que foi? O prestígio institucional. Fala comigo assim: prestígio institucional. Primeira coisa que Paulo teve que fazer foi romper o prestígio. Ele era um dos maiores líderes criado aos pés de Gamaliel. O cara teve uma construção formada, idealizada, para ser um combatedor de qualquer tipo de seita que ele enxergava. Agora presta atenção, está aqui Paulo, que na verdade, se a gente for observar pela ótica de Paulo, ele está indo perseguir os cristãos, porque na concepção dele, aquilo era o certo a se fazer. Ele não está indo assim, eu não conheço, estou atacando. Não, eu estou indo baseado naquilo que eu acredito. Quem está me entendendo? Eu estou baseado naquilo que eu penso que é o certo. Essa seita que surgiu agora aí, ela tem que morrer. Porque na verdade o que a gente precisa guardar é a Torá, é os ensinos de Moisés. Nós precisamos ter no nosso coração preso a lei, o que Elias disse, o que Moisés falou. Nós não precisamos de um novo ensino. Então, quando Saulo, vai perseguir os cristãos, os do caminho, na verdade, na concepção dele, ele está fazendo a coisa certa. E de repente, então, ele é confrontado por uma luz que interrompe ele no caminho e fala: Paulo, o que você está arrumando para a sua cabeça, cara? Você está indo contra mim. E algumas versões antigas diz: duro é para ti recalcitrar
contra os meus aguilhões. Aguilhões naquela época era um pedaço de barra de ferro que tinha uma ponta que acertava o gado para o gado seguir uma direção. É como se o próprio Jesus estivesse dizendo: Paulo, você está correndo o risco de confrontar a mim, porque eu vou te ferir. Eu vou te machucar muito. Quem está me entendendo? Você não está enfrentando pessoas não, Paulo. Você está indo contra mim mesmo. Só que na concepção de Paulo, presta atenção aqui, Paulo está fazendo a coisa certa. Até que de repente, a história dele é mudada com o encontro. De repente, tudo que Paulo construiu a vida toda acreditando que era o certo, cai por terra. Agora presta atenção. Primeira ruptura que Paulo teve que fazer: prestígio institucional. Beleza, né? Vamos pensar que agora a parte que ninguém pensa. Topou com Jesus, ficou cego. Não enxergou, ficou sem comer, depois é batizado. Beleza. E agora para ele contar para as pessoas? Quem está me entendendo? Quem vai acreditar? Quem estava lá? Quem que viu realmente? Quem está me entendendo? Ele teve um encontro com Cristo Jesus no meio do caminho, fica cego e agora, depois de 3 dias, volta à normalidade da vida. Como é que as pessoas vão acreditar? Porque ele tem que chegar no sinédrio e falar: pessoal, estou renunciando tudo que eu acredito. Sim ou não? Sim ou não? Eu tenho que abrir mão agora. Mas por que, Paulo? O que aconteceu nesse trajeto? Você teve aqui 3 dias antes pegando as cartas para poder prender esse povo? O que foi que aconteceu com você? Agora imagina, porque não está escrito, Paulo tendo que justificar, tendo que explicar porque está deixando o cargo de ser o perseguidor. Quem está me entendendo? Primeira coisa que Paulo teve que abrir mão: de prestígio institucional. Ele era requisitado, ele tinha nome. Eu quero te perguntar, por causa do evangelho, você abre mão dos prestígios do mundo? Por causa do evangelho, você tem coragem de abrir mão da sua reputação? Porque o texto diz que a gente seria mal falado. Quem está me entendendo pode dar um glória a Deus aí. O cara não abriu mão simplesmente de qualquer coisa, não. O cara abriu mão de tudo, porque ele teve um encontro com Jesus. Então, a primeira coisa que eu percebo com você, que é pouco percebido sobre Paulo, é que toda a sua trajetória foi uma mudança abrupta. Ele teve que romper com prestígio institucional. É como se eu estivesse falando com você que é um homem que é requisitado, renomado, e realmente o cara sai agora dessa esfera para fazer justamente aquilo que ele acusava. É como se fosse um cara de uma alta patente que demorou anos para chegar ali. Por causa de um encontro com Jesus, a vida é mudada. Só que a gente vai olhar para o lado de cá e falar: não, glória a Deus por isso. Mas agora imagina Paulo tendo que justificar para as pessoas que o treinou para chegar ali. Quem está me entendendo? Então não é uma coisa tão simples assim. Não é simplesmente assim, na emoção, Paulo vai e faz, tudo dá certo. Não. Ele teve que voltar atrás e falar: pessoal, infelizmente eu estou renunciando aqui, meu cargo aqui dentro. Por causa de quê? Eu topei com Jesus nos caminhos lá. E ele me converteu ao cristianismo também. Mas Paulo, você está ficando doido? Não. Eu tive um encontro com ele. E vou dizer para vocês uma coisa pior: já estou batizado. A minha mudança foi extremamente radical. Além de eu encontrar com esse moço que eu não sei quem ele é, eu já me aceitei e faço parte agora da seita que vocês veem como seita. Faço parte agora também do caminho. Você pode dar glória a Deus? São pontos que, aplicando no contexto de hoje, o que eu penso e acredito com você? Não é tão simples assim, não. A gente olha, dá glória a Deus, aleluia, maravilhas, terra núbias, charamanás, bênção demais, beleza, mas tem uma construção por trás. Deixa eu te falar com você uma coisa. Abrir mão de prestígio é muito difícil. Sim ou não? De ser requisitado. Você tem um nome a zelar. Paulo tinha um nome a zelar nesse contexto. Mas ele entendeu que o cristianismo era muito mais importante. Deixa eu dizer para você uma coisa. Se preciso for, abra mão dos prestígios para servir a Deus. Você não vai ser reconhecido talvez pelos homens, não. Mas tem uma coroa que te aguarda lá no céu, reservada para você. Abra mão dos prestígios por causa de Cristo. Não vai ser assim: Jesus te convence, pega na sua casa, põe você aqui e te salva.
Ele pode fazer isso com você agindo no sentido de quero fazer parte, mas tem um amanhã que você tem que fazer. Talvez você vai ter que renunciar a um tantão de coisa amanhã. Quem está me entendendo? Porque quando eu converto ao Evangelho, é um processo na minha vida. Quem sabe você era de uma religião que demandava algumas coisas serem feitas. Se você tem um encontro com Cristo Jesus, você vai ter que abrir mão. Tem um amanhã, entendeu, Cadu? Tem um que fazer amanhã. Vou ter que desfazer de alguma coisa? De um rito? De algum objeto? Quem está me entendendo? Segunda coisa que eu observo com você, que é pouco observado sobre Paulo. Fala comigo assim, vergonha do passado. Vai comigo em Atos 22, versículo 4. Atos 22, versículo número 4. Atos 22, versículo 4 diz o seguinte: persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres, lançando-os na cadeia. O versículo 4 revela o que Paulo fez durante sua trajetória toda, perseguindo, difamando, caluniando, prendendo as pessoas. Agora presta atenção, vamos pensar aqui. Não era desconhecido Paulo, ele era conhecido naquele contexto. Quem está me entendendo? As pessoas sabiam da sua fama. Aí de repente, de perseguidor passa a ser agora o pregador do Evangelho. A gente acha maravilhoso isso, e sim é maravilhoso. Mas olha aqui para mim, Paulo teve que romper com a vergonha do passado. Paulo teve que romper para ser quem foi, com a vergonha de tudo que havia feito. Paulo teve que conciliar, entendendo que seria rejeitado, seria humilhado, difamado, porque presta atenção para você ver, não é só rejeição da parte daqueles que servem a Deus ali, os do caminho. Agora Paulo arrumou encrenca com os que ele fazia parte. Deu para entender? Ele agora está servindo a Deus e sendo rejeitado pelos crentes daqueles tempos. Quem está me entendendo? Pelo passado que havia feito. E agora arrumou briga porque deixou aonde ele estava. Então, a segunda coisa que eu aprendo com você, observe. O que Paulo teve que fazer para se tornar quem foi? Romper com a vergonha do passado. Eu falei mal desse povo tudo agora. Agora está eu fazendo tudo que eu havia dito que era errado. Quem está me entendendo? Eu persegui, prendi, e agora eu estou dizendo que tudo aquilo que eu fiz estava errado e o que eles estão fazendo está certo. Irmãos, olha aqui para mim. Não é simples assim, não. Quem concorda comigo? Moço, você se retratar de tudo que você fez e dizer que tudo aquilo que você fazia estava errado e o que você perseguiu estava certo, tem que ser muito homem para fazer isso. E você observa que Paulo, ele rompeu a vergonha do passado. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: eu errei e errei feio. Eu julguei mesmo de forma injusta. Eu acreditava que aquilo que eu seguia como direção era o certo, mas hoje eu cheguei à compreensão que não. Eles estão certos e eu tive o tempo todo errado. Paulo teve que romper com a lei que ele acreditava. Paulo teve que romper com a corte que ele representava. Paulo teve que se anular para renascer novamente num cristianismo novo. Quem está me entendendo? Não é tão simples assim. A segunda coisa que Paulo fez foi romper a vergonha do passado. Já sabia que seria rejeitado onde ele chegasse. E ele assumiu esse compromisso. Ele já tinha na concepção o entendimento que onde ele chegasse, ele seria lembrado como o Saulo que perseguiu a igreja do Senhor. Mas mesmo assim, ele assume o compromisso de ir adiante e fazer aquilo que Cristo chamou ele para poder fazer. Deixa eu dizer para você uma coisa, não importa o seu passado, viu? Quando você está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. E talvez as pessoas vão te acusar dizendo, você fez isso, aquilo, outro. Nossa, você era isso, aquilo, outro. Não se preocupe. Quem te justifica é Jesus de Nazaré. Você só precisa continuar. E ele diz que o passado, ele joga no mar do esquecimento. Não é que ele tem amnésia do que você fez. É que ele já te perdoou e não te acusa mais. Paulo, quando ele assume esse compromisso, ele assume o compromisso diante de uma situação dizendo o seguinte, cara, eu estou rompendo com tudo que eu acreditava. Eu estou rompendo com tudo aquilo que eu construí. E olha aqui, meus irmãos, presta atenção, na mentalidade de Paulo.
vai entrar num ambiente onde todo mundo rejeita ele, porque ele perseguiu aquele povo e prendeu. Ele prendeu alguém que amava alguém ali. Quem está me entendendo? Ele prendeu o filho de alguém. Agora presta atenção, encontra com Jesus, a mente é mudada e agora ele está lá junto com o povo. É claro que teria rejeição com ele, mas ele estava lá firme. Ele rompeu com a vergonha do passado. Uma terceira coisa que eu aprendo com você. Ele teve que reconstruir, fala comigo, reconstruir a sua própria teologia. Ele teve que se reconstruir de novo na sua própria teologia. Ele teve que ter novos fundamentos, novas direções, novas certezas. Ele teve que reconstruir, não só na parte espiritual, mas na parte do seu próprio conhecimento. Se antes ele acreditava em uma direção, agora, se convertendo ao Evangelho, ele teve que aprender novos conceitos, novas direções. O que eu aprendo com você? Todos nós estamos aqui, que não servimos a Deus antes. Quando nós entramos para o Evangelho, precisamos reconstruir novamente. Paulo teve que fazer isso. Ele teve que entender quem é Jesus. Ele teve que compreender o que é salvação, o que é graça. Quem está me entendendo? É reconstrução. A gente só olha a parte da salvação de Paulo, mas esquece da parte da reconstrução humana que esse moço teve que fazer. Então, uma terceira coisa que eu aprendo com você, ele teve que se reconstruir na sua filosofia de vida. Vai comigo em Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses 3, 7. Todos nós que servimos a Deus, joga para nós lá em cima, Filipenses 3, 7. Precisamos de uma reconstrução quando nós vamos para caminhar com Cristo. Vamos lá em cima? 1, 2, 3. Eu fazia por causa de quê? Mas o que para mim era lucro, continua. Aquilo que eu considerava como ter uma vida financeira bastada pelo que fazia, diante de Cristo eu entendi que aquilo não valia a pena. Eu abri mão. Hoje eu não estou fazendo por isso. Eu faço porque eu entendi o chamado dele na minha vida. Você é para dar uma glória a Deus aí? Nós estamos num culto. O cara teve que reconstruir a sua teologia. O cara teve que se reconstruir não só na parte do encontro com Cristo, mas o cara teve que ter uma mudança de mentalidade. Eu enxergava de uma perspectiva. E agora eu estou anulando tudo aquilo que eu enxergava para ver de forma diferente. Eu fazia por perseguição, agora eu faço por amor. Eu fazia porque eu achava que aquela direção era certa, mas eu estou abrindo mão de tudo aquilo que eu fazia, porque para mim agora, meu foco é falar do amor de Cristo Jesus. Quem está aprendendo alguma coisa, diz glória a Deus. Uma quarta ruptura que Paulo teve na parte humana dele é a quebra da própria narrativa de vida. Vai comigo em Gálatas capítulo 1, 14. Gálatas capítulo 1, versículo 14. Vamos ler lá em cima? 1, 2, 3. Segura. Agora está dizendo o seguinte, olha, relacionado à tradição, à ensino, à cultura, eu era zeloso, eu conhecia muito bem, eu sabia tudo o que deveria ser feito, eu dominava esse assunto. Agora presta atenção, quando Paulo encontra com Cristo Jesus, ele tem que abrir mão de tudo isso aqui. Ele tem que se reconstruir novamente para uma base que ele havia não pisado ainda. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu não sou alguém que não teve uma cultura moldada, eu não sou alguém que não foi capacitado, instruído, não, eu tive uma base muito sólida, fui muito bem ensinado, só que agora eu vou ter que o quê? Mudar a minha própria narrativa de vida. Eu vou ter que renascer novamente. Eu vou ter que mudar o meu conceito. E olha aqui para mim, aqui entra um ponto muito importante. É por isso que tem algumas coisas que para mim elas são importantes. Eu não consigo respeitar, de verdade, respeitar no sentido de acreditar que a pessoa, ela dorme pedreiro e amanhece pastor. Eu não consigo. Eu não consigo.
Ah, é um chamado de Deus. Pô, é um chamado de Deus? Então tem que estudar, cara. Quem está me entendendo? Tem que ler Bíblia, cara. Tem que meditar. Tem que gastar pelo menos uns 4 anos no curso teológico. É um chamado de Deus? Então, o chamado de Deus, ele se conquista e se comprova também com o exercício do estudo. Quem está me entendendo? Agora, presta atenção. Paulo é chamado por Deus. E ele tem que desconstruir toda a sua narrativa para viver uma novidade de vida. Ou seja, ele gastou tempo. Ele teve que sentar de novo e deixa eu dar uma recapitulada aqui. Deixa eu entender. Quem está me entendendo? Olha aqui para mim. A sua fé, ela precisa ser fundamentada também na palavra de Deus de forma inteligente. Você pode dar glória a Deus? É por isso que eu tento trazer vocês para o ensino. Para a direção da palavra. Porque se seus pés estiverem firmados no ensino, Jordão, ninguém te enrola. O que Paulo teve que fazer na parte humana, né? Na parte divina, em contato com Jesus, tem um encontro, a vida é transformada, a vida é mudada, mas e depois? O depois o cara tem que reconstruir de novo uma narrativa de vida. Pessoal, eu vim aqui aquele dia aqui e eu disse que aquele povo lá estava errado. Não, eles não estão errados. Não. Errado estava eu e agora eu faço parte deles. Olha aqui para mim, você acha que foi fácil isso? Você está indo para uma direção e agora você abruptamente tem que rejeitar a direção que você ia e falar que aquele caminho que você estava combatendo ele é o certo. Essa é a parte que Paulo faz e é pouco percebido. Outra coisa que a gente percebe que Paulo teve que enfrentar, o Paulo homem, né? O Paulo humano, fala comigo assim, solidão no processo. Atos 9, 26. Vai comigo em Atos 9, 26. Atos 9, 26. Todos encontraram? O texto diz o seguinte: quando chegou a Jerusalém, olha o texto, Saulo procurando juntar-se aos discípulos de quem, queridos? De Jesus. Porém, alguns, não, todos, tinham medo dele, não acreditando que ele fosse discípulo. O cara, presta atenção, o cara tem um encontro com Jesus, ele muda a sua perspectiva de vida, perfeito? Agora vai encontrar com a turma de Jesus. O que o povo faz? Despreza. Não, a gente não acredita em você, não. Você está aqui infiltrado. Você está aqui com malandragem perto da gente. Nós não queremos contato com você, não. Você não mudou de vida nada, não. Olha aqui para mim. Quem aqui já foi mal interpretado em algum momento e sentiu essa dor? Levanta a mão para me ver. Rapaz do céu, dói demais. Agora presta atenção. Paulo verdadeiramente se converteu. Mas as pessoas não reconheciam essa mudança nele. E olha que detalhe interessante. Não é porque ele não tinha mudado. É porque ele tinha uma má fama, uma má reputação. O que eu aprendo com você? Solidão no processo. Talvez você está aqui hoje enfrentando uma luta dentro da sua casa, com seus pais, com sua mãe, com seu filho, com alguém de sua família, com algum primo, com algum colega. Deixa eu dizer para você uma coisa. Você está no caminho certo. Você pode dar glória a Deus? Jesus já disse algo muito importante. Vocês vão ter aflições. Mas pode ficar tranquilo. Tenha bom ânimo. Eu venci isso tudo. Eu tive êxito. Eu consegui vencer. Quando você olha para a vida de Paulo, você não vê o processo que Paulo passou. Mas Paulo foi rejeitado pelo povo de Deus. Se converte de verdade, tem a vida transformada e mesmo assim é rejeitado por aqueles que professam uma fé. O que eu aprendo com você? Erro de crente, tá? Nós que somos crentes, queremos receber a aprovação de todo mundo. Queremos que as pessoas idealizem ou avalizem dizendo, não, você está no caminho certo. Deixa eu dizer para você uma coisa, você só precisa ter paz no seu coração para fazer o que você está fazendo. Você pode dar glória a Deus? É o Espírito Santo de Deus que te convence, que te direciona, que te traz paz no coração. Se o que você está tomando como direção não tem paz no seu coração, pode parar. Deus não está com você. Mas, mesmo que a multidão esteja dizendo algo, se no seu coração tem a paz que excede todo entendimento, fica tranquilo, é direção de Deus. Pronto. Aí quando você olha para Paulo, você percebe um homem que está sozinho, querendo se enturmar com os de Cristo, mesmo assim é rejeitado por causa do passado. Mas ele enfrenta sem receio.
Outra coisa que eu aprendo com você sobre o Paulo homem. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Joga para nós lá. O que Paulo teve que romper como homem? 1 Timóteo 1,15. 1, 2, 3. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Continua. Ele está dizendo o seguinte: eu tenho concepção da malignidade que eu fiz. Eu tenho concepção e carrego no meu coração uma certeza que eu fui covarde. Eu fui mal. Inclusive, na minha percepção teológica, aquele espinho na carne de Paulo, porque Paulo ora durante 3 vezes pedindo para o Senhor tirar um espinho da carne. Quem lembra desse texto? Só que não fala qual que é a luta dele. Na minha concepção, o espinho que Paulo pede para, caso Jesus tirar, e o Senhor fala, a minha graça te basta, o meu poder aperfeiçoa nas suas fraquezas, na minha concepção é muito simples. É a memória de Paulo. É ele ter na sua consciência a covardia que ele fez com homens que agora faz parte da sua jornada. É a concepção dele lembrar que ele fez parte da morte de centenas de pessoas, de prisões de pessoas que agora ele reconhece que faz parte de um caminho certo. Quem está me entendendo? É a visão que eu tenho. Pronto, mas olha para o texto aqui. Arrependimento profundo. Ele está dizendo o seguinte: Deus, de fato eu entendo que eu não sou merecedor, não. Dos pecadores, o principal sou eu. Agora presta atenção. A reconstrução que Paulo teve que fazer para se aceitar como alguém que foi. A gente só olha a parte do Paulo missionário, do Paulo fazedor de milagres. Quem está me entendendo? Mas agora imagina a cabeça de Paulo sendo reconstruída para ser quem foi. E ele está dizendo ali, desabafando. Não, eu considero que eu sou um dos maiores pecadores. Eu considero em mim que eu fui um das pessoas que mais fez mal para esse tempo aqui. Outra coisa que eu aprendo com você, quem está sendo abençoado, o Paulo homem teve que aprender a aceitar a desconfiança, sem se revidar. 2 Coríntios 10, 10. 2 Coríntios 10, 10. Vamos lá em cima de ganhar tempo. 2 Coríntios 10, 10. 1, 2, 3. Alguns dizem: continua mais um. Continua mais um. Continua mais um. Mais um. Mas eles, medindo-se consigo mesmo, presta atenção. Todo mundo está rejeitando as escritas de Paulo. Não tem valor, não. E para piorar, ele está aqui diante da gente. Nós olhamos para ele e não damos valor algum. Presta atenção. A gente só olha, eu estou batendo essa tecla porque a gente só olha a parte espiritual. Quem está me entendendo? Mas tem uma construção humana por trás. Tem uma ruptura por trás. E você percebe totalmente a desconfiança de todo mundo acerca de Paulo. Mas sabe o que ele faz? Ele não revida. Sabe o que ele comprova? Com permanência. Deixa eu te falar com você uma coisa, você está aqui me ouvindo aqui. O que comprova que você é crente não é o tanto de glória a Deus que você dá. O tanto que você fala, aleluias, não é. O tanto que você falou, glória, não é. Sabe o que comprova que você é crente? Permanência em Deus. Você pode dar glória a Deus de verdade mesmo. Permanência na fé. É quando o seu barco é sacudido, a tempestade acontece, quando o problema vem, quando o escândalo vem, quando a situação ruim vem, e você continua fixo em Deus.
Não é o quanto você veste bonito, o quanto você fala aleluia, não é o quanto você ora em línguas, é a sua permanência em Cristo que comprova que você é fiel a Ele. É a permanência. Presta atenção, Paulo está sendo enxotado, rejeitado, mas uma coisa ele fez que comprovou que de fato ele foi chamado por Deus. Ele permaneceu, apesar dos pesares. Deixa eu te falar com você uma coisa aqui. Não importa se você está tropeçando, acertando, errando, não importa. Você só precisa de uma coisa: permanecer. Só permaneça. Alguns conseguem correr, maravilha. Outros conseguem apenas caminhar, maravilha. Outros conseguem apenas engatinhar, maravilha. Mas uma coisa a gente precisa fazer: continuar, não abrindo mão. Cada um no seu tempo, cada um no seu jeito, cada um dentro das suas condições. Mas uma coisa a gente não pode fazer: é deixar de caminhar em Cristo Jesus. A gente só olha a parte espiritual. Bacana, Paulo teve um encontro com Jesus e sua vida foi mudada. Mas a gente não vê a construção por trás. O que é que esse cara teve que ouvir de humilhação? O que é que esse cara teve que ouvir de rejeição daqueles que agora fazem parte do ministério dele? O que é que esse cara teve que sentir na pele quando os discípulos estavam ali reunidos e ele queria fazer? Não, peraí. Distante um pouquinho. Outra coisa que eu aprendo com você, e para mim é um dos pontos mais difíceis que Paulo teve que reconstruir. Sabe o que é? Conciliar a culpa com a graça. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Paulo não conhecia o que era a graça. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. 1 Coríntios 15, 10. 1, 2, 3. Mas pela graça de Deus, não se tornou vã. Pelo contrário, trabalhei muito. Continua? Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Continua mais um? Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês. O que Paulo está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte: a graça me alcançou. Graça essa que eu não conhecia. Graça essa que eu não sou merecedor. Agora presta atenção, o cara tem que ajustar na mente dele de perseguidor para alguém que a graça encontrou. De alguém que fez o mal, foi covarde, foi maldoso, mas agora está pregando o evangelho. Ou, só Jesus fazendo isso. É só o cristianismo que tem esse poder. Mais um ponto importante. Ele teve que voltar atrás publicamente sobre tudo que pregava. Atos 26, 9. Atos 26, 9. 1, 2, 3. Na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus Nazareno. Continua. E foi exatamente o que fiz em Jerusalém. Continua. Beleza. Tá bom. Olha o tanto de coisa que esse cara fez. Olha o tanto de covardia que Paulo fez. E agora presta atenção. Ele tem que ir publicamente dizer para todo mundo que ele agora crê nisso. Quem está me entendendo? A profundidade disso aqui.
O cara blasfemou, bateu, prendeu, em nome de algo que ele acreditava. E agora ele tem que publicamente dizer: estou abrindo mão de tudo aquilo que eu fazia para se converter àquilo que eu estou batendo. Mas a gente só olha a parte do Paulo que teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. O cara teve que se desconstruir para reconstruir novamente. Mas um ponto importante. Atos 8:3. Para ficar pior para Paulo ainda nesse processo, ele teve que olhar para a cara de todo mundo. Ele fez covardia. Vamos lá? 1, 2, 3. Saulo, porém, queria. Segura até aí. Esse povo que ele prende, faz covardia, bate, é o povo que ele amanhã vai ter que estar abrindo igreja com ele. Esse povo que ele faz covardia com os filhos, com os pais, que ele bate, todo mundo. É o povo que amanhã ele está reunido com esse povo, pensando na grande comissão do ensino do evangelho. Agora presta atenção, a vergonha de Paulo nesse lugar. Agora presta atenção, o comportamento de Paulo estando no ambiente onde tem alguém ali da família, daquele povo que está ali, que está preso por causa de uma atitude dele, e agora ele aparece lá dizendo: vocês estão certos. Imagina como é que eram as pessoas com Paulo. Imagina o comportamento das pessoas sabendo que o homem que havia sido covarde no passado, agora está com o microfone na mão, com a palavra na boca, pregando e dizendo: vocês estão certos. Quem está me entendendo? Que é muito mais profundo do que simplesmente olhar. Teve um encontro e agora está tudo dando certo. Outra coisa que eu aprendo com você, olhando para toda essa trajetória de Paulo. Atos 9:26. A reputação que ele carregava sempre marcava ele onde ele ia. Quando chegou a Jerusalém, 1, 2, 3. Quando chegou a Jerusalém, olha o texto que eu li aqui agora. Continua. Porém, acabou, irmãos. A má fama estava impregnada nele. E aí, se você for observar algumas coisas, tem muito sentido. Paulo é um dos homens que carrega todos os dons do quesito espiritual. Cara, eu acredito que esse cara deve ter orado, mas deve ter orado para Deus usar a vida dele de uma forma sobrenatural, porque só a comprovação do sobrenatural provaria que de fato ele era um homem de Deus. Quem está me entendendo? O tanto que Paulo deve ter orado: Senhor, o Senhor me chamou para essa confusão, mas pelo amor do Senhor mesmo, me capacita de uma maneira diferente para as pessoas verem que o Senhor me usa. Olha aqui para mim. Está aqui hoje nesse culto aqui ouvindo a mensagem. Talvez o seu passado não foi um passado muito bento, não. E as pessoas duvidam de você. Que a sua oração seja para que Deus te dê uma unção espiritual, que a sua vida impacte, o nome, nem seu nome mais, vida de outras pessoas. Porque essa vai ser a comprovação que Jesus é na sua vida. Tomara que você seja usado por Deus, não só para orar em línguas, mas que alguém levante por causa de uma oração sua. Que alguém seja restaurado por causa de uma oração sua. Você pode dar glória a Deus, irmãos? Porque somente a presença do sobrenatural vai quebrar isso. Porque só a boca dizendo: não, você não consegue. Outro ponto importantíssimo sobre Paulo. E esse aqui é muito importante. Nem todo mundo acreditou na sua mudança. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16. 2 Timóteo 4, 16. Nem todo mundo acreditou na mudança de Paulo. 2 Timóteo 4,16. 1, 2, 3. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos
me abandonaram. Quando eu mostro para você essa parte humana de Paulo, agora presta atenção, presta atenção. O cara está aqui com prestígio, com honra. Presta atenção nisso aqui, presta atenção. O cara está comandando ali um tanto de pessoas para aprender, o cara é prestigiado. Quem está me entendendo? Aí tem um encontro com Jesus no caminho a Damasco, tem a sua vida mudada, e agora vai pregar o evangelho a favor daqueles que ele perseguiu. Certo? Aí o cara se converte ao cristianismo. O povo que deveria abraçá-lo, faz o que com ele? Enxota ele. Agora imagina a mente de Paulo. O texto fala, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos abandonaram. Continua para mim, por favor. Ele está pedindo o seguinte, ó Deus, que o Senhor não leve isso em consideração, não. Porque eu entendo, eu compreendo o que esse povo tem no coração deles. Talvez eu, na condição deles, faria a mesma. Mas um ponto importantíssimo sobre Paulo. 2 Timóteo 12, 9. Ele experimenta o silêncio de Deus. Eu até adiantei falando isso, né? 2 Timóteo 12, 9. 2 Timóteo 12, 9. Não é o 2,9, não, 12. Então eu anotei errado aqui. Acha para mim esse texto aí que fala sobre a questão. Então eu anotei errado. 2 meses. Isso. É o 2 meses, né? Então eu anotei errado aqui. Vamos lá? 1, 2, 3. É por ele que estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Continua. Mas a palavra de Deus não está algemada. Está dizendo o seguinte: eu prendi, fiz covardia, e agora? Estou refém daquilo que eu fiz. Estou também agora sofrendo na pele a experiência que eu levei homens certos a fazer. Estou preso também. Estou sofrendo agora desamparo das pessoas e agora estou sentindo na pele tudo aquilo que um dia eu fiz com os outros. Mais um detalhe importante. 1 Coríntios 9, 19. Teve que servir o povo que desprezou. 1 Coríntios 9, 19. 1, 2, 3. Porque sendo livre de todos, fim de ganhar os judeus. Próximo. Para os que vivem sobre o regime da lei, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Eu tive que agora o quê? Me adaptar. Para alguns eu tive que ser o que eles queriam que fosse para dar certo. Eu tive que me remodelar. Eu desprezei esse povo e agora eu tenho que me adaptar ao ensino deles. Mas um ponto importantíssimo. 2 Timóteo 4,16. Põe para mim 2 Timóteo 4,7. Mesmo diante, põe para mim 2 Timóteo 4,7. Mesmo diante de tudo isso, sabe o que ele fez? 1, 2, 3. Continua de novo, mais um, volta de novo, toda a igreja. 1, 2, 3. Mais um.
Perfeito. Mediante tudo isso, ele permaneceu fiel sim. Mediante a rejeição, mediante a desamparo, mediante a sua reconstrução como homem novamente. Quem está me entendendo? Sabe qual foi o resultado final? Guardou a carreira. Permaneceu na fé. O que eu quero dizer com você sobre tudo isso que eu li com você e te mostrei biblicamente falando? A caminhada com Cristo Jesus, irmãos, ela não é emocional. Quem é emocionado não permanece. A caminhada com Cristo Jesus, ela é lógica. Quem está me entendendo? Ela é racional. Ela é de âmbito espiritual, mas a sua fé em Cristo Jesus, ela é racional. Ela tem uma inteligência por trás. Ela é construída em abrir mão de coisas. Ela é construída em contrariar algumas pessoas. Ela é construída em contrariar a si mesmo. Ela é construída em abrir mão de certas coisas que você fazia antigamente para construir um novo modelo em Cristo. A caminhada com Cristo Jesus, ela não é simplesmente assim, levantei a mão, converti, glórias, aleluias, e está tudo certo. Não, vou dizer para você abertamente, vai dar errado um montão de coisa. E é impressionante, quando você decide servir a Jesus, parece que as coisas estavam indo tudo bem, e de um dia para a noite o trem capota com tudo, acaba com tudo. Mas quando você chega nessa percepção, é que você entende que nós estamos na direção certa. Deixa eu te falar com você uma coisa, não foi fácil, não é fácil como você pensa. A gente olha para esses homens e espera assim, nossa, que bacana, que legal, teve um encontro, tá? Mas Paulo teve que se reconstruir novamente. Deixa eu dizer algo para você com muita autoridade em Deus. Você que está aqui hoje, o que vai comprovar que você é crente é você dizer isso que eu acabei de falar. Combater o bom combate. Permanecer firme em Cristo. Olha, não importa o que vai acontecer de agora em diante, daqui a uns dias, permaneça servindo a Jesus. Essa é a comprovação que você é crente de verdade. Você pode dar glória a Deus? Não importa o quanto você já fez de trabalho na igreja. Não importa o quanto você já foi usado por Deus, o quanto de gente você já salvou. Não importa. Não importa. Até tem um texto que fala que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. O que comprova que de fato Cristo é na sua vida é a permanência em Deus. Só isso. Isso não tem como se arrumar desculpa. O que permanece em Cristo tem que congregar, irmãos. Tem que ir para a igreja. Tem que servir ao Senhor. A comprovação que eu permaneço em Cristo é, irmão, deixa eu falar com vocês uma coisa, pode todo mundo desistir da fé da minha casa. Pode desistir, todo mundo desistir. Falar assim, eu não quero servir a Deus. A minha salvação em Cristo Jesus, ela permanece intacta. Apesar do meu pai, apesar da minha mãe, apesar dos meus irmãos, porque é uma caminhada unificada em Cristo Jesus. Ela é minha, ela é individual, ela não depende da aprovação das pessoas, ela não depende da aprovação do ciclo de pessoas que convivem comigo, ela é uma conquista de Cristo Jesus em minha vida. Você pode dar glória a Deus? É isso. O que eu quero dizer para você? Não olhe e pense que é fácil. Não é fácil. Talvez você está enfrentando um tanto de lutas e você é crente pensando em desistir. Então você foi impactado pelo amor de Cristo de verdade. Porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Você pode quebrar a cabeça tentando sair desse ambiente. Mas o Jesus que te chamou, Ele te resgata, nem que seja atrás das malhadas, Ele te busca você. E se preciso for, Ele quebra suas pernas, igual o pastor faz com a ovelha. E se preciso for, Ele levanta alguém para te envergonhar. Mas se você vai voltar, você vai. Se você é chamado de verdade em Cristo, não tem como você correr. Então é muito melhor você já aceitar isso de uma vez. É muito melhor você já reconhecer isso. Você pode tentar não ser crente, mas se você é crente de verdade, não tem jeito não. Existe um selo do Jesus pregado em você e você pertence a Ele. Acabou. Você é o escravo das mãos furadas. Aonde você for, tem uma marca de Cristo em você. Não tem como você tirar isso. Você tinha que dar glória a Deus de verdade. O que comprova que eu sou crente de verdade vai ser a minha permanência. É a sua permanência. É a sua vivência com Deus. E eu quero frisar isso na sua cabeça.
Não é o seu modo de vestir? Não é o quanto você é espirituoso, espiritual? Não é o quanto você ouve música de Deus? Não é isso. Não é isso. O que comprova é a permanência. O que comprova é você continuar caminhando, dando passo de cada vez, dentro da sua realidade. Essa é a comprovação maior. Para você, no final, não importa a experiência que você teve. Falar o que Paulo falou. Eu combati um bom combate. Eu guardei todo esse processo, mesmo sendo abalado por mim mesmo, me reconstruindo, eu guardei a minha fé em Cristo Jesus. Eu não sei qual que é a luta que você está passando aí. Não sei quais são as suas dificuldades. Todos nós temos dificuldades. Talvez tenha numa área. Eu tenho em outra área. O Lucas tem em outra área. A Jéssica tem em outra área. Fato é, todos nós estamos passando por algum deserto. Sim ou não? Mas o que comprova que, de fato, você teve uma experiência com Cristo é a sua permanência. O que é espiritual, é espiritual. E o que não é espiritual, não é espiritual. Não espiritualiza aquilo que não é espiritual. Tem coisa que não é espiritual, tem coisa que é racional mesmo, é humana. É decisão humana. É ação humana. Paulo teve um impacto na parte espiritual, mas teve todo um processo humano que Paulo teve que fazer. Quem está me entendendo ficou muito claro nisso. Porque a gente olha para esses caras e pensa, nós, esses caras são assim, fora. Não, gente, é gente comum, igual nós. E para acabar de fechar, embora não está escrito isso, mas há uma grande percepção. Sabe qual que é o final desse homem que fala que combateu um bom combate, guardou a carreira? O que ele termina? Possivelmente decapitado. O homem que fala que guardou a carreira, guardou a fé, fez tudo certinho, o final dele é cabeça num cepo e cortado. Deixa eu te falar com você. Servir a Deus não é tão simples como a gente pensa. No sentido de achar que é de qualquer jeito. Existe um preço muito alto a ser pago. Mas dizer para você uma coisa, vale muito a pena, viu? Vou melhorar. A pena é muito pouco, vale a galinha inteira. A pena é muito pouco, né? Vale a galinha inteira, vale o galinheiro inteiro. Deixa eu te falar com você uma coisa, permanece servindo a Deus, irmão. Não olha para mim, não olha para esse irmão do lado, não olha para essas pessoas, olha para Cristo Jesus, Ele é seu alvo. Permanece apesar de qualquer luta, fica firme, não é fácil para todo mundo. Você olha e pensa, não, para esse aqui é mais fácil. Não é não, irmãos, não é não. Cada um aí tem seu leão para poder vencer. Mas o que eu preciso fazer? Permanecer firme. Eu te mostrei aqui, por um ângulo que talvez você nunca viu, o Paulo humano. Não o Paulo do impacto espiritual, o Paulo humano. O Paulo que passou um tanto de dificuldades humanas, mas mesmo assim permaneceu firme. Permaneça firme. O recado para você hoje é, permaneça firme. Deus está me usando para dizer para você uma coisa. Para de olhar para as pessoas, permaneça firme. Pare de olhar para as lutas diárias, permaneça firme. Se você olhar, você vai parar no meio do caminho. Se você olhar para mim, você vai parar no meio do caminho. Se você olhar para esse irmão do lado aí, ele fez alguma coisa com você que você não gostou, você vai parar no meio do caminho. O seu alvo não somos nós, o seu alvo é Cristo Jesus. E vou bater na tecla de novo. O que comprova não são as suas obras. Não é o quanto você ajudou essa igreja, não é o quanto você ajuda essa igreja, não é o quanto você foi dizimista ou é dizimista, não é o quanto você canta ou não canta, ou toca ou não toca, ou ajuda, não é isso. É a sua permanência que comprova que você é um escolhido de Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Espero que você tenha sido abençoado nessa noite com essa palavra. Guarda ela no seu coração. Não é fácil para ninguém mesmo, não. É difícil para todo mundo. Todo mundo passa por luta. Mas você nunca pode pensar em desistir. A palavra desistência não pode estar no dicionário do crente. Irmãos, pensa comigo para você ver. Se com Jesus já está difícil, ou se com Jesus do seu lado, já no seu barco, o trem já está complicado, agora imagina você perdendo a proteção do Senhor sobre a sua vida. Se com Jesus no seu barco
o vento já fica agitado. Agora imagina sem a proteção do Cristo do seu lado. Tem coisa que, se a gente for pensar, não vale a pena muito. Dentre elas, não vale a pena isso. Por quê? Deixar Jesus de fora. Vale a pena não. Vamos orar? Deus, eu quero orar com a tua igreja nessa noite. Uma oração muito inteligente. Uma oração com os pés no chão. Não uma oração emocional, uma oração racional. Fixa os nossos pés na tua palavra. Não queremos ser crentes levados pela agitação do vento, até porque problemas sempre vão surgir. Não importa o quanto eu jejuo, não importa o quanto eu oro, não importa o quanto eu sou dizimista, o quanto eu sou ativo na igreja. Lutas diárias sempre vão acontecer. Mas uma coisa eu quero pedir ao Senhor nessa noite sobre o teu povo. Fixa o pé do teu povo de uma forma inteligente na tua palavra. Para quando a agitação do vento acontecer, os problemas vierem, as lutas vierem, os escândalos acontecerem, que o nosso coração esteja voltado a Cristo Jesus e não aos homens. Amadurece a nossa fé de uma forma que ela seja intacta na tua palavra, para que nada nos roube a direção, para que nenhuma situação permita que os nossos pés sejam abalados. Fortalece o nosso espírito, para a gente continuar combatendo o bom combate e guardando a nossa fé. Não permita, Senhor, que desistamos de servir ao Senhor. Eu sei que as lutas diárias sempre vão acontecer, mas fato é, nós dependemos de Ti. E se porventura o Senhor olhar para dentro do nosso coração e perceber que há uma fragilidade acontecendo, que o Teu Espírito Santo seja como um bálsamo agora para fortalecer a fé desse homem. Se existe alguém que está aqui hoje pensando em desistir, que o Teu Espírito Santo o convença de uma maneira que esse homem seja fortalecido, que essa mulher seja fortalecida a entender que a causa é do Senhor e ninguém pode deter. Guarda o nosso coração, é a oração que nós fazemos essa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Vocês vão cantar alguma coisa aqui? Se não vai cantar agora então. Eles cantaram mais cedo. Muito bonita aquela, Meu Jesus maravilhoso és. Vocês foram abençoados nessa noite? Você pode dar glória a Deus? Cadê? Vamos beliscar alguma coisa aqui? Quem já pisou no Santo dos Santos? Perfeito. Tudo ao vivo é assim mesmo. Vamos cantar essa música junto? Eu me rasgo. Diz isso. Por inteiro Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho Na mirra ardente, mas peço que mais uma tua vez. presença aumente. Sua voz. Eu me rasgo. Eu me rasgo Por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar? E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, da
eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. As vozes. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Santo dos santos em outro lugar, Não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória de Aleluia. Deixa eu ser direto nas minhas palavras. Existe alguém aqui nessa noite, pode bliscando aí, violão? Porventura, em meio a essa trajetória, desistiu, tem um tempo já que não anda nos caminhos do Senhor, ou talvez você nem começou essa jornada com Cristo. Eu queria falar com você algo muito importante. Você pode tentar fugir, mas não dá muito certo não para você. Quem foi comprado por alto preço, foi comprado. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não consegue viver. E o Espírito Santo vai te incomodar o resto da sua vida. Ele não vai te obrigar, mas te incomodar ele vai. Você vai estar numa festa e vai estar incomodado na festa, nem curtindo a festa. Você vai estar fazendo algo que contradiz com aquilo que você crê e nem paz para isso você vai ter. De forma inteligente, nem compensa, depois que você é cravado pelo sangue de Jesus, não servir a Ele. Você não vai nem ter paz para continuar errado. Porque o Espírito Santo que te convence e te convence. Você está lá quietinho fazendo aquilo lá e ele está lá. Está errado. Está certo não. Ele não vai pegar você pela mão e falar com você, meu filho, não, igual o Cid Moreira. Não, não é assim. Mas dentro do seu coração fica inquietação. E minha fala é com você, que talvez esteve e está frio na fé, desanimou de servir a Deus durante um tempo, ou que nunca começou. Hoje nasce para você uma oportunidade de recomeço.
de escrever uma nova história. Existe alguém que quer entregar a vida para Jesus hoje, começar com ele a trajetória, ou quer reconciliar? Levante sua mão. Eu vou apenas orar por você aqui nessa noite, para a gente poder alinhar isso em Cristo Jesus. Existe alguém nessa noite? Vem aqui na frente. Você pode dar glória a Deus por isso? Acompanhe ela aqui. Existe mais alguém nessa noite que quer reconciliar com Cristo Jesus ou começar com Jesus uma nova caminhada? De forma inteligente, não compensa não servir a Deus. Não compensa. Se você teve um encontro com Cristo Jesus em algum momento, não adianta você querer viver longe. Você pode resistir, não tem problema, é direito seu. Mas você não vai nem ter paz para continuar errado. Agora, sou perfeito? Não. Erro o tempo todo. Mas uma coisa é o pecador que reconhece Cristo como Senhor. O pecador que está com Cristo e errando ali, se reconstruindo novamente. Outra coisa é alguém que distanciou definitivamente. Você está sem proteção, sem amparo no mundo espiritual. Se morrer, já era. Agora, só existe uma forma de você fazer: reconectando na fonte, que é Jesus. Existe mais alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus ou reconciliar com Jesus? Levante sua mão. Como é que eu sei que eu preciso? O Espírito Santo te convence. Ué. Se no seu coração não está alinhado, você sabe muito bem. Não é as minhas palavras que te convencem. Eu nem quero te convencer. Eu só quero dizer para você, tem uma oportunidade para você reconectar de novo. E não é um compromisso comigo, é com o Senhor que eu sirvo. Existe alguém nessa noite que precisa reconectar com Cristo? Levante sua mão. Nós vamos orar por você. Não existe não só essa moça? Foi o momento especial que Deus escolheu para hoje. Você está aqui. Repete comigo essa oração. Fala: Senhor, nessa noite eu me reconecto na fonte que é o Senhor. Não sou perfeita, não quero ser perfeita, mas eu nunca vou deixar de reconhecer Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Por favor, lembra de mim, porque eu estou aqui. Mais uma vez, dizendo para o Senhor: eu permaneço, eu escolho Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Não precisa escrever o nome que está escrito, só renova a fé em mim, em nome de Jesus. Dá um abraço nela, a igreja abraça ela. Já é crente já. Quem já pisou? A igreja, vem cá dar um abraço nela aqui, algumas pessoas. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem Já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Dias difíceis virão. Dias difíceis virão. Lutas surgirão. Mas uma coisa eu desejo para você: que a sua fé esteja intacta em Cristo Jesus. Não importa o problema, não importa o que falam, não importa o que pensam, o que importa é o que Cristo pensa de mim. O que importa é o que Cristo pensa de nós. Só faz uma coisa, permaneça. Só permaneça. Sem ter que justificar, só permaneça. Não é difícil, o preço na cruz, o Calvário já foi pago. Só permaneça. O sangue do Cordeiro já foi derramado sobre a sua vida. Só pelo amor de Deus, permaneça na fé. Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repousem sobre a tua vida. Sinta abraçado pelo Espírito Santo aí. Beijo no coração, uma excelente semana. Beijo. Não precisa mexer nas cadeiras não. Aleluia. Glória.
no Santo dos Santos, em outro lugar. Não sabe